Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é o dia 19 de janeiro de 2025. E o culto de hoje teve por título A Mudança de Poder, como a mudança de autoridade nos impacta. E hoje é um dia importante com esse título, porque amanhã é o dia da posse do presidente Donald Trump, ou do ex-presidente Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. No início desse culto, houve uma palavra profética em que nós fomos chamados de os afogueados. Não os afogados, os afogueados, os incendiados, os incandescentes. Somos um grupo que está incendiado por Deus. E estamos a caminho da próxima estação de autenticidade. E uma nova canção surgiu em que a Shania cantou um novo ritmo da graça não forçada e um rio de mudanças viria. E então nós convidamos a graça não forçada a nos cercar. Porque graça não forçada? Em inglês soa muito melhor. Em português fica super esquisito, mas é uma graça não imposta. Gostei mais desse termo. Uma graça não imposta, ou seja, não é que você precisa engolir, ela precisa ser enfiada goela abaixo. Ela simplesmente está fluindo e nós estamos mergulhando nesse rio que o Senhor está nos dando, que é o rio de graça. E então há um ritmo dessa graça, de nós queremos mergulhar, de nós ansiarmos por isso. É algo que parte da nossa vontade mergulhar nesse rio de graça. Não é algo que será imposto sobre nós. Nós temos que querer. É como Jesus. Jesus não se impõe sobre nós, ele não se força sobre nós. Não é uma coisa que ele quer enfiar a si mesmo goela abaixo. Ele se apresenta, ele é um presente para nós, ele é o Salvador, o Redentor, ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e tudo mais de ruim. Ele é aquele prometido para salvar a humanidade dos efeitos da queda. E nós dizemos sim se queremos. Graça. Nós cremos pela graça mediante a fé. Ele fez toda a obra e nos deu de graça. Ele pagou o preço. Nós recebemos de graça. Mas nós, para entrar nesse presente, para entrar nessa redenção, nós temos de crer. Então, pela fé. A nossa resposta é crer para recebermos. Nós não podemos fazer acontecer a obra de Cristo. Ele fez acontecer e nos deu de presente. Cabe a nós receber o presente, abrir o presente e viver o presente. E haverá sons que serão derramados sobre nós que ainda não foram manifestos. E nós nos moveremos nesses sons. E essa graça não imposta, ela reverberará de nós. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas talvez será algo que o Espírito Santo, por nós estarmos tão cheios do receber dessa graça, da gratidão por essa graça, da salvação, da redenção, da obra da cruz e da ressurreição, talvez isso venha a reverberar de nós de forma que isso, o Espírito Santo use para atrair aos outros para receberem esta mesma graça que nós um dia recebemos. Então, muitas vezes nós cantamos levanta-te, 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 coloca os teus olhos no Senhor. E nós dizemos sim, nós nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos e colocamos os nossos olhos no Senhor. E outra palavra profética veio nesse momento dizendo que há dimensões que ainda não acessamos. E o Senhor iluminaria os nossos olhos e nos daria o Senhor ilumina os nossos olhos e diz assim, vamos, avance, dê um passo, siga adiante, suba aqui. É como um convite do Senhor para nós acessarmos lugares nas dimensões do Espírito que nós não vimos, nunca conhecemos, nem imaginamos que existe. Deus está falando, venha, eu quero te mostrar. Eu quero revelar o que há. Porque as chaves que nós vamos encontrar nesses lugares que serão muito importantes
para que nós possamos entrar nas promessas que Deus tem para nós nesses tempos. Levantem-se, levantem-se, coloquem seus olhos nele, pois há dimensões que ainda não acessamos. Deus vai iluminar os nossos olhos e nos chama para dar mais um passo para subirmos onde ele tem a revelação para nós. É tempo de nós andarmos no favor, é tempo de nos levantarmos das cinzas e é tempo de nós recebermos as recompensas. Existem coisas e promessas que o Senhor nos deu há muito tempo atrás. E nós estamos assim, mas Deus, onde está? Como é que vai acontecer? Vai, não vai? Vem, não vem? Eu fico imaginando os discípulos caminhando com Jesus 3 anos e meio, no primeiro ano pensando que já estava ali, no segundo ano pensando que já estava ali, no terceiro ano pensando, mas não vai acontecer nunca, o Senhor está falando, né, desse seu reino dos céus, o Senhor é a porta, o Senhor é o aprisco, o Senhor é o bom pastor, o Senhor está nos dando, falando desse reino que o Senhor vai governar, que nós vamos governar contigo, e tem toda uma série de requisitos para se entrar nesse reino, existe um protocolo dentro desse reino, quando vai inaugurar esse bendito desse seu reino. E até o fim eles não compreenderam que na primeira vinda, que neste momento o Messias, ele não seria o leão feroz, leão conquistador, ele seria o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não seria aquele que vem batalhando, ele seria aquele que vem morrendo. E eles, imaginam, ficaram pensando, quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, eles receberam o Espírito Santo, eles não imaginaram que eles iam morrer antes de ver essa segunda vinda. Ele voltará do mesmo jeito que vocês o viram subir. Bom, a gente já viu Deus multiplicar coisas, atravessar paredes, andar sobre as águas, ele voou e subiu, ele voou e vai descer, a gente vai ver. Eles não acreditavam que eles não veriam, eles imaginaram que veriam, mas eles morreram esperando essa promessa. Assim como Abraão e os profetas e os patriarcas morreram profetizando algo que eles acharam que ia acontecer nos seus dias e não veio. Nós hoje, 2000 anos, 2000 e tantos anos depois, nós estamos aqui também numa mentalidade muito pequena, muito diminuída, né? A gente precisa dar um zoom out para enxergar essa linha do tempo, porque a gente está só focando nas nossas próprias promessas e recompensas, coisas que Deus já nos falou que nós teríamos, mas nós estamos assim, mas Deus não vem? Mas o Senhor me falou isso 30 anos atrás, o Senhor me falou isso 10 anos atrás, o Senhor me falou isso 2 anos atrás, o Senhor me falou isso 50 anos atrás, isso tá já na família, minha mãe já orava por isso, nanana. Quando que vai acontecer? E Deus está dizendo que nós vamos nos levantar das cinzas e grande será a nossa recompensa se nós perseverarmos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então muitas vezes nós queremos antecipar coisas que não são o tempo ainda. Jesus não podia morrer antes dos 4.000 anos após a queda do homem. Ele tinha de cumprir os 4 dias, os 4.000 anos do Cordeiro sendo observado. A cruz não poderia vir antes. Entendem? Há um tempo determinado por Deus. Ele não podia morrer em tabernáculos, ele tinha de morrer na Páscoa, porque ele tinha de cumprir o tempo e cumprir as profecias. E então hoje nós precisamos pegar tudo que Deus falou para nós, pegar o que ele falou na palavra a respeito dos tempos redentivos e nós temos de levar para Deus de novo. Nós temos uma ideia de como deveria tudo acontecer, mas ele não vai obedecer à nossa ideia e à nossa vontade. Se nós ainda não entendemos certas coisas, nós temos de ir perguntar para ele e não concatenar um monte de ideia infundada ou fundada em inferências bíblicas ou fundamentada nas palavras que nós recebemos. A palavra está lá, você anotou, você gravou e você está ali regando essa palavra. Mas o tempo é de Deus e muitas vezes a palavra não fala como ela vai se cumprir. Você pregará para multidões, não falou como, não falou se vai ser num estádio, não falou se vai ser todos os dias e daqui a 10 anos você tem uma multidão, não falou se vai ser pela internet, não falou, simplesmente falou, vai pregar para multidões.
Falou você vai ter filhos, não falou se são filhos espirituais ou filhos físicos. Falou você vai ser pai de nações. A gente tem um monte de palavra de profecia, até coisas pessoais, né? Casamento, coisas que a gente não devia profetizar, mas tem. Casamento, filho mesmo, gravidez, trabalho, emprego, whatever. A gente tem um monte de coisa assim. Não faça acontecer. Coloque diante do Senhor e seja grato. Porque muitas vezes o que acontece nesse momento de espera é que nós perdemos a fé, nós ficamos amargurados, nós ficamos ressentidos com o Senhor e nós acabamos criando raízes de amargura, colocando Deus no banco dos réus e nós nos ofendemos com Deus e aí nós esfriamos em nossa fé. E esse não é o propósito de uma palavra, nem o propósito de um problema, como a gente viu no culto hoje. Deus muitas vezes permite que nós estejamos em problemas para que nós possamos receber a chave dessa solução por meio da edificação da nossa fé. A chave da solução. A solução por meio de uma chave que será a edificação da nossa fé. Teve uma semana que nós falamos que as crises são importantes porque uma crise é uma oportunidade para Deus demonstrar o seu poder. A crise é uma oportunidade para nós crescermos, para nós sermos forjados. Então, quando nós esperamos, tenha sabedoria no seu esperar, para que você não esmoreça e volte lá no início do caráter de Deus. Ele é bom. Se Ele mesmo te deu essa promessa, Ele cumprirá essa promessa, mas o tempo é dele, e ele é bom na escolha do tempo, porque ele está forjando coisas em nós, ele está nos amadurecendo para que nós sejamos um instrumento forjado, afiado, um instrumento de debulha, cheio de dentes, para que nós estejamos prontos para essa colheita. Nós estamos preparando campos que logo, logo estarão brancos. Então, tira o foco tanto de você mesmo, coloca o foco, dá um zoom out para colocar o foco nos campos do Senhor, coloca o teu foco no reino de Deus, e isso nos ajudará a poder ter fé quando Ele vier. Lucas 18, encontrará fé na terra quando vier o justo juízo, Jesus? Sim, vamos dizer que sim, Ele encontrará fé na minha casa, Ele encontrará fé na minha família, Ele encontrará fé no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Hoje encontrará Deus fé na terra. Nós vemos que uma mudança de poder, ela começa nos céus e ela reflete na terra. Nós vemos Deus mudar autoridades sobre nações, sobre territórios, sobre regiões, sobre cidades, sobre povos, mas ele começa normalmente essa mudança nas dimensões do espírito e então ela acaba desencadeando aqui na terra. E o Chuck estava mencionando como ele recebeu um mapa profético de 1986 até 2026. Então nem é esse ano, é ano que vem. Ele tem várias coisas que o Senhor falou sobre as nações, que ele tem registrado em livros, uns 3 livros dele mencionam várias dessas profecias, e nós podemos crer ou não crer, estão lá registradas. Mas agora nós estamos entrando num novo tempo, e agora para 2025 nós estamos avançando para um tempo de sermos frutíferos. E nós precisamos ensaiar o que Deus está dizendo pelo menos 3 vezes ao dia, especialmente para eles que estão lá nos Estados Unidos, nesse tempo em que amanhã haverá uma inauguração, e nós sabemos que os Estados Unidos foram invadidos por milícias de todos os lugares do mundo, de gente insana e de gente que saiu do cárcere e que foi transportado. Eu assisto um cara chama Monkey Works. Monkey, macaco em inglês, works, trabalho, mas com E em vez de com O. Então Monkey Works, com K. E ele era da aeronáutica, então ele mostra todos os dias os voos que estiveram sobre os Estados Unidos, aonde estiveram, que avião que era, que tipo de drone que era, e o que eles estão fazendo no mundo todo, na verdade. Ele passa o globo todo mostrando aonde estão os aviões e drones de... Como é que fala? Desculpa, meu nariz está coçando hoje. Como é que fala aeronaves de surveillance? É que nem câmera. São drones e aviões com câmeras para
buscar ou imagens de pessoas, ou de território, ou de fogo, ou de clima, ou até rastreadores nucleares, de energia nuclear. Então, como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de câmera de drones de vigilância e aviões de vigilância. Mostra onde tem caça, onde estão os aviões de guerra, onde tem tudo, onde teve míssil, onde não teve. Ele mostra tudo isso todos os dias, Monkey Works. E é muito interessante, ele mostra os aviões que estão indo e vindo da América Latina e que não mostra o que é que tem neles. E que muito provavelmente são aviões que estão levando carga humana de criminosos e todos os países da América do Sul que estão esvaziando suas cadeias. Então tem alguns países da América do Sul que eles estão mais seguros. O crime super diminuiu. Por quê? Porque eles estão colocando mais gente na cadeia, porque eles estão esvaziando as cadeias e mandando para os Estados Unidos. Isso a gente sabe que é uma estratégia para enfraquecer essa nação, porque essa nação tem muitas promessas do Senhor para os últimos dias, como uma nação ovelha, como uma nação onde reina a justiça, uma nação que foi fundamentada com a sua constituição na palavra de Deus e tudo mais. Sim, eu sei que existe uma outra linha conspiratória em que os Estados Unidos foram totalmente fundados pela maçonaria e que eles fazem parte do plano das trevas e etc. Mas existe um plano de Deus também para as nações e o Senhor tem, assim como o Senhor tem um plano para o Brasil, porque o Brasil no momento ele faz parte do eixo do mal, faz parte do eixo das ditaduras esquerdistas. Então a gente não pode ter dois pesos e duas medidas, a gente precisa enxergar o que está acontecendo e precisamos se colocar também de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Se estão contra os senhores do mundo, então quer dizer que se o Trump ele está contra o Fórum Econômico Mundial, se ele está contra o Soros, se ele está contra algumas figuras importantes das trevas que estão dentro desse mancomunamento tríplice, né, o eixo das ditaduras, o eixo que são os ditadores, são as ditaduras, vamos colocar aí os... deixa eu mudar... Não, é isso mesmo. O eixo das ditaduras, o eixo comunista e o eixo terrorismo. Não. Tá faltando um, que são os senhores das trevas, que esse pessoal da ONU e etc. Eles estão no meio de um desses três aí, juntando tudo no mesmo pote. Mas enfim, o que eu quero dizer é que quando nós... E eu falei isso ontem, num vídeo que eu gravei antes de ontem, sexta-feira, lá no Instagram, nos montes de stories que já não estão lá, mas a gente vai juntar e vai subir para vocês. Sobre a maneira como a nossa ótica, a nossa cosmovisão, ou a nossa visão de reino, ela impacta a maneira como nós lemos as profecias. Então, nós precisamos... Tudo bem, você tem uma visão do Trump, você acha que ele é o anticristo. Agora, busque um outro entendimento em que ele não é. Se ele não for, né? A gente precisa sempre achar buracos nos nossos argumentos, buracos nas nossas doutrinas, para a gente ver se a gente está certo mesmo. Se você consegue achar buracos na sua doutrina, muito provavelmente, muito possivelmente, não... Ou, sei lá, coloca na prateleira. Enfim... o Chuck não acha que o Trump é o anticristo, nem o Jonathan Cahn e nem nenhum dos profetas que nós ouvimos atualmente. Talvez eles estejam todos enganados e os teoristas da conspiração tenham a verdade. Não sei te dizer. Mas neste próximo ano nós estamos avançando para sermos frutíferos. Mas nós precisamos ensaiar as bênçãos e as promessas de Deus nas nossas vidas e na vida da nossa nação também, em nome de Jesus. Porque nós veremos uma mudança de poder. E o Chuck tinha mencionado, né, que desde 2019 nós entramos na era da guerra. Então, e nós estamos há 3 anos e meio dentro dessa guerra. Nós estamos no meio dessa era da guerra. E, na verdade, eu acho que ele não fala 3 anos e meio, ele fala de uma década. Então, desde 2019 nós temos... 2020, onde estourou mesmo o problema do SARS-CoV-19, nós temos 10 anos e nós estamos no meio desses 10 anos de problemas e de guerra. E haverá um tempo de mudança de poder.
E essa era, ela diz respeito a como nós falamos, estamos tratando da nossa fala, estamos falando dos decretos, estamos falando de uma guerra que será vencida com palavras. Por isso nós precisamos parar de amaldiçoar e abençoar, porque a maldição ela já será trazida por meio das ações de cada um de nós. Conforme nós agimos, nós atraímos ou não uma maldição. Se nós abrimos brechas, nós damos lugar, nós damos pouso para maldições. Então nós precisamos nos posicionarmos com o advogado, não com o acusador. Nós precisamos nos posicionarmos como os que abençoam e não como os que amaldiçoam, porque a gente sabe o princípio bíblico, que quem amaldiçoar será amaldiçoado, quem abençoar será abençoado. E quando você abençoa, você traz o alinhamento de Deus sobre aquela vida. Me lembro sempre do Mike Shea, ensinando sobre abençoar casais que vinham pedir a bênção para ele. Então vinha o casal de namoradinho lá e falava, ai, você nos abençoa, né? E ele falava, abençoo. Daí um mês eles voltavam e falavam, mas você nos abençoou. Pois é, que eu trouxe o alinhamento de Deus sobre a vida de vocês. Isso é uma bênção, né? Então estão trazendo, eu te abençoo em nome de Jesus, eu trago o alinhamento da vontade de Deus para a sua vida, e se a vontade de Deus não é que vocês estejam juntos, então ele vai separar, e foi o que aconteceu com o devido casal ali. Então vamos ensaiar as bênçãos, as que ele nos disse, as que nós ouvimos, as que nós entendemos, e em 2025 nós receberemos chaves para as batalhas pelos lugares altos. Saímos da escravidão para entrar na batalha. Saímos do Egito para passar pelo processo de conquistar a terra prometida. Isso requer batalhas. Então diga assim, eu subirei, eu ascenderei e eu receberei as chaves para batalhar nos lugares altos. Eu não estarei mais na escravidão, não estarei mais sob o domínio do inimigo, mas eu avançarei e eu vencerei e eu conquistarei o lugar que Deus tem para mim, em nome de Jesus. E as bênçãos que Deus tem para mim, em nome de Jesus. E eu tô aqui, abrindo um texto em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, em português de preferência. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E ele estava falando aqui da graça que gera alegria e favor. Em meio a essas intensas tribulações que nós passaremos, em meio a essas intensas aflições, intensos abalos, haverá grandes mudanças. O Senhor está nos dando uma graça que será suficiente para, em meio a tudo isso, nós vivermos a alegria e o favor de Deus. E isso tudo se manifestará em nossas vidas de maneiras diferentes, lógico. E ainda, Deus está em processo ainda de restaurar o tabernáculo de Davi para abrir os portais celestiais para que nós possamos acessar essas chaves. A adoração é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Mais importante ainda do que a intercessão é adorar a Deus. Eu diria adoração consciente e intercessão em línguas. Adoração intencional e intercessão intencional em línguas. Adoração com todas as palavras que nós conhecemos, com todos os textos que nós conhecemos e com todo o nosso vocabulário que nós conhecemos, de quem somos, de onde vivemos, e a intercessão intencional com o vocabulário do Espírito Santo, até ele nos dar os decretos que ele quer com o nosso vocabulário, com o nosso bom português ou inglês ou qualquer que seja a língua que você usa para orar e liberar os decretos, quando ele mandar, aqueles que ele escolher para o seu tempo. A gente vê Jesus no seu ministério, ele está sempre citando as escrituras. Ele não cita todas o tempo todo, ele é extremamente intencional na escritura que ele está trazendo dentro do seu discurso, dentro da sua pregação.
E nós também precisamos ser intencionais ao ouvir o Espírito Santo para trazer as escrituras que Deus tem para aquele momento, porque elas vão reverberar no céu, elas vão reverberar na atmosfera da terra, elas vão reverberar e mudar a atmosfera da terra e elas vão alcançar vidas para trazê-las para a colheita. Amém? Em nome de Jesus. E nós precisamos recusar a chave da religiosidade. Receber a chave que vai quebrar, que vai romper com o legalismo e a religiosidade que nós estamos trazendo em nosso meio. Porque Deus, ele é um Deus que guarda a sua aliança. Deus é um Deus que ele faz cumprir as suas promessas. E ele está conosco num processo para nos levar a entrar na plenitude do seu plano redentivo. Para a nossa nação, para a nossa família, para nós mesmos. E assim como ele começou em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas na face do abismo, mas o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. Você vê, no princípio Deus criou, e você vê em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne, o verbo era Deus, estava no princípio com Deus, nada foi feito do que aconteceu na criação sem o verbo estar lá. Então nós vemos sempre um paralelo entre o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o início do seu plano da redenção e o que nós vemos em Gênesis. E o Espírito Santo estava lá na criação, e o Espírito Santo está hoje pairando em nós. Aquele que pairava sobre o caos, aquele que trouxe ordem a todo aquele ambiente que ele criou, ele deu ordem àquele barro, ele deu ordem a tudo aquilo que saiu de dentro dele pelo verbo, que diz haja luz. Ele hoje habita em nossas vidas, ele habita no trono da nossa alma, do nosso espírito, e ele é quem vai trazer ordem ao caos que está em nós e ao caos que está em nosso redor. Então nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, porque ele quer continuar essa obra de ordenar, reposicionar, realinhar, refazer, remir. Tudo aquilo que está manchado e maculado por causa da queda em nossa atmosfera, o próprio Espírito Santo que alinhou lá atrás está aqui em nós para alinhar nos nossos dias. Por isso que quando a gente chega em qualquer lugar, a atmosfera deveria mudar, porque aquele que é perfeito e cheio de paz, graça, alegria, misericórdia, compaixão, habita em nós para trazer o realinhamento daquele caos, daquela falta de paz, daquela ausência de Deus que está naquele lugar. Sim e amém. Aleluia. Então nós vamos ensaiar as promessas de Deus diante dos problemas para recebermos a chave da fé, e ao usar essa chave da fé, nós poderemos avançar. Não adianta só ficar olhando para ela, precisa usar. A nossa fé sem obras, ela é morta. Então quando Deus te dá fé, ele te dá fé para fazer alguma coisa, manifestar, corresponder com aquilo e produzir algo que é visível. Produzir uma ministração, produzir uma oração, produzir uma esmola, produzir uma oferta, produzir a multiplicação de algo, produzir cura, libertação, pregação, a salvação. Nós produzimos algo por meio da nossa fé em Cristo. Se não produzirmos, não quer dizer que você não é salvo, mas a fé sem obras é morta. Então, busque produzir algo junto com o Espírito Santo, sozinho jamais. Mas é automático, nós temos o Espírito Santo em nós, existe um fruto que precisa transbordar de nós: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Tudo isso precisa abundar em nós. E isso tudo nos gera também a produzir obras. Amém? Isso é uma demonstração da nossa fé. O Chuck falou assim que Deus deu para ele mais 1000 dias, que são 3 anos e meio a 4 anos de mais profecias. Ele tinha parado em 2026, fazia 20, 30 anos que ele tinha parado em 2026, agora a gente já está em 2025 e Deus, ele foi falar: Deus, tem mais?
né? Se tiver mais, se o Senhor quiser dar, me dá. Se o Senhor não quiser dar, também não me dá. Não tem problema. O Senhor que manda o que o Senhor quer que a gente tenha aqui de profecia. E Deus deu e a gente vai... Ele já escreveu, ele está esperando as edições e tudo mais. Mas nós teremos grandes problemas nesse primeiro mês, especialmente nesse primeiro mês, e nós precisamos buscar de Deus as promessas, buscar de Deus os sinais que revelarão a realidade dessa promessa, a veracidade dessa promessa, e nós precisamos esperar Deus dar uma injeção de fé em nós. O problema nos faz buscar a promessa, que nos faz buscar os sinais, que faz com que a fé vá sendo gerada e vá crescendo para que nós possamos ter fé para lidar com aquele problema inicial. E esse crescimento da nossa fé é como se fosse uma torre que vai crescendo ao ponto de nós, de repente, estarmos diante do gigante. Antes a gente só enxergava o gigante. Deus nos faz crescer, 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 nos coloca num lugar mais alto para que nós possamos ver atrás do gigante onde está aquela promessa. E nos dá também a estratégia para lidar com esse gigante e desafiá-lo. Olha, você queria que eu não visse o que está além, mas eu estou vendo a promessa. Porque Deus que deu a promessa, ele é fiel para fazer cumprir a promessa. Ele não é homem para mentir. E ele me passou por um processo de problema, de crise, para que eu tivesse a oportunidade de ter a minha fé aumentada, para que eu pudesse enxergar o fim atrás de você, inimigo. Então, se ele já fez esse processo, eu sei que você vai cair, seus dias estão contados. E em Mateus 8, de 8 a 15, diz assim: Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, eu digo a esse, vai, e ele vai, eu digo ao outro, vem, e ele vem, eu digo ao meu servo, faz, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Olha, gente, em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel, dentre os meus, para quem eu vim, eu não encontrei uma fé desse tamanho. Uau! Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então nós precisamos compreender o nível de autoridade que Deus nos dá. O centurião entendia isso. Ele era um homem de autoridade. E ele falou assim: eu tenho muita autoridade, mas você é a autoridade máxima. E eu movo no natural, mas você se move no sobrenatural. Então você não precisa nem estar ali. Só de liberar a palavra já vai acontecer. Perceba que Jesus estava falando com judeus, dizendo que junto com os do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, se sentariam gentios, que teriam mais fé, como esse centurião, do que os próprios judeus. E isso é uma atravessada nos grupos de elite, fariseus, saduceus, sacerdotes, sumo sacerdote, todo esse povo, escribas, doutores da lei dos dias de Jesus. Aquilo foi uma ligeira, atravessada neles. Mas hoje, nós gentios estamos na mesma posição. Lembra que lá em Romanos 9, 10 e 11, Paulo fala assim: vocês que são ramos enxertados, não pensem que são melhores do que os ramos da própria figueira, oliveira, videira. Porque assim como eles foram cortados, vocês também podem ser cortados. E eu quero, como nós somos um público majoritariamente gentil, ouça Jesus falando isso para nós, que achamos que somos super entendidos, que somos os doutores da lei, os mestres, os apóstolos, os profetas, os pastores, que somos os grupos de elite, entre aspas, na igreja cristã. Deus poderia dizer a mesma coisa para nós, que até mesmo lá fora ele encontra mais fé do que aqueles que a gente acha que deveriam ser. E até mesmo do que nós mesmos, que podemos ser tão legalistas e religiosos como foram os grupos de elite lá nos dias de Cristo. Eles perderam os dias, eles perderam a primeira vinda, eles perderam a primeira visitação.
E nós corremos o mesmo risco hoje se nós não deixarmos o Espírito Santo iluminar os nossos corações para nos mostrar como é que está a igreja hoje, como é que estamos nós hoje. Se nós temos essa fé, ou se nós estamos presos numa religiosidade que acusa todo mundo, endemoniza todo mundo, critica todo mundo, não consegue enxergar aonde está a compaixão, a graça, o amor. É como se a gente tivesse esquecido da primeira vinda para só focar na segunda vinda, de novo. Ah, ele vem para queimar e julgar todo mundo. Sim, ele vem para queimar e julgar todo mundo, mas primeiro ele veio para morrer como Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para abrir, descortinar, lançar luz em todo o nosso ser, em tudo que há em nós, em tudo que há em nossa casa, em tudo que há em nossa nação. Ele vem expor tudo à luz. E nós precisamos deixar Jesus fazer isso. Não termos medo de acabar com a nossa reputação, porque morto não sente dor. E se nós morrermos com ele, já não somos aquele velho homem, já não temos um desejo por reputação e fama. A reputação e a fama que nós levamos precisa ser a de Cristo. E a nossa coroa é para ele, não é para nós. Então, quanto menos visibilidade nós tivermos, quanto mais no pó nós estivermos, mais seguro para nós. Porque então nós não corremos o risco de segurar a nossa coroa e achar que a fama é porque nós fizemos algo bom ou porque nós merecemos ou porque nós trabalhamos muito. Não, é porque Ele graciosamente nos chamou para cooperarmos com Ele, para andarmos com Ele, para lutarmos, batalharmos com Ele, para ministrarmos com Ele. Nós somos literalmente o canudo. Nós não somos o líquido que passa pelo canudo, mas primeiro ele passa por nós, nos abençoa, nos lava, nos limpa, nos purifica, nos abençoa, nos empodera, nos capacita, nos tudo. Mas ainda o líquido é ele. Ele é a raiz, ele é a seiva dessa árvore. Nós não somos, nós não podemos e nós não temos nada sem ele. Isso precisa estar muito bem sedimentado em nós. E Deus está mudando autoridades, estabelecendo reis e tirando reis. Lembrem-se que Deus está realinhando as nações da terra. Ele está trazendo as nações ovelha a um ponto de ebulição para que elas possam romper e se tornarem ovelha. Para isso, elas vão ter de lutar contra o sistema que quer que todas as nações sejam bodes, se explodam e vão para os quintos dos infernos. Mas Deus, Ele tem a promessa sobre a nação, mas sem nós que estamos aqui na nação para jejuar e orar e corresponder com essa reviravolta para que a nação entre nos eixos, nada vai acontecer. Como foi que Nínive entrou nos eixos? O profeta veio, eles nem sabiam, não entendiam nada. O juízo vinha sobre Nínive. Deus falou assim, vamos ver como os gentios se saem. Manda Jonas lá. Jonas chega lá, prega. O que foi o requisito para que aquela nação se salvasse? Arrependimento, confissão, jejum. Arrependimento, confissão, jejum. Repito. Arrependimento, confissão e jejum. Brasil, se você não entrar no arrependimento, na confissão de pecados e no jejum, não tem milagre que te fará uma nação ovelha. Isso será verdade para os Estados Unidos da América, para todas as nações, e que os crentes, os cristãos, o remanescente daqueles que ouvem Deus de verdade, estão ali. Deus falou isso sobre a nossa nação. Vai ser porque vai cair do céu? Não, vai ser porque a gente vai jejuar, a gente vai orar, a gente vai confessar os nossos pecados por identificação, como fez Daniel. Nós vamos chegar lá se nós nos arrependermos diante do Senhor. E assim será, amados. E é por isso que Deus tem levantado aqui no Brasil, tem levantado em vários lugares do mundo, esse mover de adoração
com arrependimento e com a liberação dos decretos. Adoração, confissão, arrependimento, decretos. É o anúncio, é o ensaio das promessas que Deus deu. Isso será necessário e muito importante nesse ano que vem. Nós estamos aí prestes para ver a semana tribulacional começando. Talvez, quem sabe, pode ser que muito em breve. E nós precisamos estar prontos como? Em jejum e oração e arrependimento. Amém? Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Deus era, Deus é e Deus sempre será o grande eu sou. Ele era aquele que veio para Moisés na sarça, ele é aquele que morreu na cruz pela sua vida hoje e ele será aquele que completará o plano da redenção em nossos dias. Amém, amados? Deus não falhou, ele jamais falhará. Ele nunca perdeu uma batalha, como nós cantamos tantas vezes, e ele jamais perderá uma batalha. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. As vitórias, as promessas, mas especialmente as vitórias. Porque tem promessas que você não viu ainda chegarem, mas tem outras que você viu, tem curas que você viu, teve libertações que você viu. Lembre-se delas. E aí você pega essa fé e fala, se ele fez com aquelas, ele fará com as próximas em nome de Jesus. Amém? Para terminar então, Deus começou algo novo hoje. E nós vamos entrar nesse ritmo não imposto, não forçado da graça. Nós vamos entrar porque queremos fazer parte desse movimento sobre a terra. E nós temos 10 meses para entrar nessas mudanças. Temos 10 meses. Lembrem-se da promessa, da profecia do Chris Reed, do sonho que ele teve, que a América, o bebê, nasceria em janeiro, mas que iria para a UTI até junho. São 5 a 6 meses. O Chuck está dizendo que nós vamos entrar em mudanças nos próximos 10 meses, que nós vamos precisar, eles lá já vão entrar a partir de hoje ou amanhã, em campanhas de intercessão e jejum. E os textos que eles estão usando são Daniel 5 e 6, Esther 8 e 9 e Apocalipse 2 e 3. E assim como e a unção do presidente Trump vai do Ciro, que foi a unção da sua última presidência, do seu último mandato, para o rei Dario. E nós veremos a presença de Deus no corpo de Cristo, como em Daniel, fechando a boca dos leões. Mas nós vamos precisar entender que Belshazar verá a escrita na parede, seja lá qual for o paralelo aqui. Ele não falou claramente, mas nós vamos dizer sim, Deus, nós faremos parte dessa batalha pelas nações ovelha. Mostra-nos a cada um de nós qual é o jejum que nós temos de fazer. Amados, por que eu tô falando qual? Porque tem um monte de gente fazendo, vai ser um mês aqui, vai ser 3 semanas aqui, vai ser 6 meses. E Deus vai mostrar para cada um de nós qual é o grupo no qual nós nos encaixamos para fazer isso. E talvez você não se encaixe em nenhum desses grupos, e Deus te deu uma estratégia de intercessão e jejum por conta. Faça o que o Espírito Santo te mandar. A gente só presta contas pelo que Deus manda a gente fazer, não pelo que os outros mandam a gente fazer e o Espírito Santo não confirma para nós. Ok? Cada um vai prestar contas pelo que corresponde com o Espírito Santo. Então, busque, diga, Senhor, eu vou buscar e vou me posicionar de acordo com a tua vontade para a minha vida e eu serei intencional nisso. Em nome de Jesus, dá-nos a capacitação, Senhor, dá-nos a força, dá-nos a fé, aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos entender como vamos lidar com os problemas que o Senhor está permitindo acontecerem, para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, para que nós recebamos a tua promessa, para que nós recebamos as chaves necessárias para essa batalha. Ensina-nos a andar nas dimensões do Espírito que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Papai, nós te amamos, te louvamos, te adoramos. O Senhor é santo, 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 santo. Não há outro como tu.
Papai amado, obrigada por enviar Jesus, o Filho do homem, o Filho de Deus, Deus Criador. Obrigada por enviar teu verbo, tua palavra viva, teu tabernáculo vivo para habitar entre nós. Obrigada por neste tabernáculo rasgar o véu, para que nós pudéssemos voltar para os teus braços, papai. E obrigada, Jesus, por deixar o Espírito Santo aqui. Obrigada por deixar o Espírito Santo no formato que cabe no nosso espírito. E hoje nós podemos declarar a glória de Deus junto com a criação, porque o teu Espírito habita novamente em nós. Obrigada por não nos abandonar, não nos rejeitar, não nos deixar haver navios. Nós vimos o navio da salvação que veio nos encontrar, nos salvar, nos resgatar. Obrigada por nos trazer a bordo. Nós comemos deste pão, deste verbo vivo, deste véu que foi rasgado. Nós comemos desta carne. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're so good, so good, so good. You're amazing, Abba. You're amazing, Abba. You're amazing. You're amazing. You're amazing. Papai, obrigada por chamar o Brasil de terra de Veracruz. Obrigada por nos dar um novo nome. O Senhor mudou o nome de Pedro, de Simão, aquele que ouve, para Pedro, Petra, Petrus, de Petra. A pedra, o pedregulho da rocha. Ele não mais ouvia a respeito da rocha, mas se tornou uma pequena pedrinha dessa mesma rocha. E nós queremos ser os filhos da terra, da verdadeira cruz de Cristo. O lugar da redenção, o lugar do sacrifício, o altar do sacrifício. Barzilai. Senhor, eis-nos aqui. Nós comemos, o Brasil come do véu que se rasgou, da carne que foi ferida, que foi perfurada, que foi rasgada. Para que houvesse redenção nesta terra e no povo desta terra, desde os primeiros que chegaram aqui, Senhor, até os últimos, que todos possam desfrutar da Tua graça, da Tua compaixão, do Teu amor e deste sangue derramado pela terra de Veracruz. O Brasil come. Nós bebemos do teu sangue, o sangue que foi derramado naquela cruz, desceu pelo madeiro e alcançou a terra da onde fomos formados. Obrigada, Senhor, por remir o DNA deste planeta, o nosso útero, ou o seu útero, de onde nós fomos gerados. Sara, Senhor, o nosso DNA. Sara
o sangue que corre nas nossas veias e artérias. Sara, Senhor, todas as estruturas nas nossas células e no nosso corpo físico. Sara as estruturas na nossa alma. Sara o nosso espírito. Sara tudo que pode e precisa ser sarado em nós pelo teu sangue, Senhor. Nós bebemos do teu sangue. Sangue da perfeita criação, sangue do perfeito Criador, sangue divino, sangue que é luz perfeita, gloriosa, sangue que é glória, sangue que é trindade, sangue que é criação, sangue que é poder explosivo de vida, de paz, de energia. Obrigada, Senhor, por nos sarar e por nos levar e nos enviar às nações para sarar, como fomos nós sarados. Que aqui o Senhor levantará um grande exército, um exército de guerreiros, um exército de adoradores, um exército de Joãos Batistas, um exército de remanescente, empoderado, capacitado, cheio do Espírito Santo para avançar neste rio de graça e glória e varrer as nações da terra com uma adoração extravagante que alcança os céus, que abre os portais, que nos leva a encontrar aquelas chaves para abrir novos corações. Chaves para abrir e tirar para fora de maldições povos inteiros, chaves de libertação. Ah, Brasil, se você soubesse quão precioso é o teu chamado para esses últimos dias. Kuyaradatur, Mergalatur, Madgare e Achavgatayarai. Ah, Brasil, se você soubesse como vai valer a pena pagar o preço para obter esta autoridade, para obter este poder. Como vale a pena, Brasil, ir da fornalha para a bigorna, para o martelo, da fornalha para a bigorna, para o martelo. Ah, Brasil, permita-se ser forjado, Brasil, permita-se ser forjado, Brasil. Brasil é de joelhos, Brasil é de joelhos, é de joelhos que temos de estar, Brasil, confessando os nossos pecados em profundo arrependimento. Franda do Kalarai, sempre com o manto da humildade, que é a Karandai, com a capa da humildade sobre ti, Brasil. Tiranda da Lorom do Rossotui Parmoti Cantaiarai. Com essa alegria, Brasil, que Deus te deu, em meio ao choro do arrependimento e o choro de alegria pelas muitas vidas que hão de entrar pelo teu trabalho, ó trabalhador da seara, Brasil. Te armad kate oi sai, vai e avança, Brasil, vai e avança pelas nações da terra, e eis que onde pisar a planta dos teus pés, eu vos tenho dado. Não está escrito? Tanim dashai, tur manaya tur, kand karita tuya landa robratat. Noiva brasileira, é chegado o tempo, noiva brasileira, não desista, não desanime, siga lutando nas dimensões do espírito e siga lutando no físico também. O Senhor tem nos chamado para quantos meninos, quantos jovens o Senhor colocou na política. Quantos amados que estão ali dando a cara a tapa, dando as vidas, porque podem ser encarcerados, mas estão ali
Brasil, não desiste, luta em todas as esferas que Deus te chamou para lutar, mas principalmente de joelhos, e que nós não abandonemos os missionários que estão na política, os missionários, aqueles que estão ali, intencionalmente ouvindo a voz de Deus e pagando um alto preço. Brasil que tem fama de abandonar missionário no campo, na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar. Eles estão mendigando o pão. Brasil, não abandone seus missionários, nem na intercessão, nem no sustento, porque somos um só corpo e precisamos uns dos outros. Se você não é o pé e a mão e a boca que está no campo, sustente com a tua intercessão e com o teu bolso, conforme o Espírito Santo de Deus te ordenar, te guiar, te orientar. Amém? Em nome de Jesus. O Brasil, uma nação transformada, de nação da corrupção para a nação da abundância, da nação que abandona no campo para a nação que sustenta, que intercede, da nação que reclama, critica, murmura, para a nação que dá graças, que abençoa, que vive promessas, que faz decretos. Sim, o Brasil bebe essa transformação, o sangue de Jesus, o poder da ressurreição. Lechaim, amados. Lechaim. Aleluia. Glórias ao nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus. Eu amo vocês. Nos vemos semana que vem. Sejamos enviados pelo Senhor para subir aos mais altos lugares e às dimensões que Ele tem para nós, agarrarmos as chaves que Ele tem e corrermos por todos os lugares neste planeta que Ele nos deu para chegar em cada fechadura e gerar essa mudança em nome de Jesus. Amém? Agora sim, amém. Shalom, shalom. Agora sim, bora almoçar, né?